Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos o programa Direção Espiritual, anunciando o essencial de toda a pregação cristã. Anunciando que Deus nos ama, que Deus ama a mim, Deus ama você, e que nenhum de nós, independente da vida que a gente tenha levado até o dia de hoje, porque ninguém pode nos condenar pelo futuro. Só é possível alguém ser condenado por aquilo que fez. Mas se nós estamos vivos, Deus nos entrega constantemente a oportunidade de mudar o trajeto das coisas. É por isso que a esperança cristã é a beleza, é a forma mais preciosa de anunciar o amor de Deus. O amor, a certeza deste amor nos causa a esperança. Porque você não será avaliado agora, neste momento, por aquilo que você fez. Há uma liberdade nisso. Você tem a vida diante dos seus olhos, você tem o seu futuro, e você pode vivê-lo diferente. Não importa aquilo que nos condicionou até o dia de hoje, não importa o pecado que tenha nos matado até o dia de hoje, a partir de agora pode ser diferente. Isso é lindo anunciar isso. Deus nos ama assim, minha gente. E anunciar o amor de Deus não é anunciar a libertinagem, anunciar essa coisa de que, então, porque eu acredito no amor de Deus, vou fazer o que eu quero da minha vida. Não. Anunciar o amor de Deus é a gente crer na possibilidade de que é possível viver com responsabilidade aquilo que hoje Deus me convida a viver e experimentar, que é a possibilidade de mudar a minha vida e de você mudar a sua, de nós darmos um novo rumo para os acontecimentos. Quando nós dizemos que alguém nos ama,
a gente se sente tranquilo, porque a gente sabe que todas as ações daquela pessoa serão sempre para o nosso bem. O amor de uma pessoa na nossa vida nos ajuda a ter essa tranquilidade. Toda vez que alguém diz que me ama, eu posso então, e eu experimento essa certeza do amor, eu começo a confiar naquilo que o outro me diz. Uma pessoa que me ama de verdade não vai me dizer palavras mentirosas. Uma pessoa que me ama de verdade não vai agir contra mim. Tudo aquilo que ela vai me propor, eu tenho certeza que será para o meu bem. Uma pessoa que me ama não vai me dirigir palavras que sejam para a minha destruição. E é por isso que essa música fala de maneira tão bonita, que Deus vai abrir os caminhos, porque Ele ama. Vai trocar reinos, vai estabelecer pontes, vai abrir mares. Mas esta ação de Deus na nossa vida consiste em nos colocar em caminhos de aprendizado que nos levarão aos lugares certos. Ainda que a gente tenha que passar por dificuldades para chegar até lá, porque nisso consiste o amor. Quando alguém nos ama de verdade, essa pessoa vai fazer de tudo para que a gente possa chegar ao lugar, mesmo que a gente tenha que passar por dificuldades nesse processo. Deus não vai nos livrar das lutas que a gente tem que estabelecer, mas vai nos ajudar a encaminhar o resultado. E acreditar no amor de Deus significa então a gente colocar a esperança do nosso futuro, a gente colocar a esperança do nosso presente, porque o presente também está cheio de esperança, e pensar que hoje a gente pode ser diferente, porque o amor de Deus me motiva a ser diferente. E o mais bonito, o amor de Deus me possibilita ser diferente. A teologia nos ensina de maneira tão bonita que nenhuma ação humana pode ser verdadeiramente boa por ela mesma. Não sou eu que produzo a minha boa ação, mas é o Deus que está presente em mim pela força da sua graça, é que me dá condições de ser bom. Ninguém pode ser bom por si mesmo. É bom porque está participando da bondade maior, aquela que gera toda a bondade que há no mundo, que é justamente o amor de Deus em nós. Não podemos amar por nós mesmos. É por isso que quando a gente insiste em amar o outro a partir de nós mesmos, o nosso amor será sempre machucado. E será sempre um amor marcado pelo limite. Agora, quando eu permito que o amor de Deus tome conta de mim, eu começo a ser capaz de amar o outro com um pouco mais de qualidade. Quando o meu coração está conectado em Deus, aquilo que eu faço, aquilo que eu amo, aquilo que eu proponho, aquilo que eu realizo, fica naturalmente tocado pela sua graça. É por isso que religião precisa nos colocar sempre ao lado de Deus, vivendo com Ele. Essa vida cristã que nos convida a ter Jesus vivendo em nós, ter Jesus vivendo em você, lhe ajudando a superar todas as suas dificuldades, lhe ajudando a qualificar um pouco mais o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, as suas escolhas. Deus em nós nos fazendo viver, nos ajudando a viver. E é isso que a gente quer nessa noite com o programa de Direção Espiritual. Fazer da nossa palavra, da nossa ação aqui hoje, da nossa reflexão, um instrumental para que nós possamos ser mais de Deus. Buscar aqui, nas questões que as pessoas nos apresentam, alguma coisa que possa nos ajudar a chegar nesta comunhão com Deus e estabelecer com Ele um pacto, que nós também queremos ser felizes, que nós também queremos hoje vencer os limites que são próprios da nossa condição humana e que muitas vezes nos impedem de ter uma qualidade melhor como pessoas. 0 operadora 12 31 86 26 00. Ligue, participe conosco, hoje o programa ao vivo, você terá a possibilidade de falar com os nossos atendentes, de deixar o seu pedido de oração, o seu pedido de aconselhamento. Lembrando que aqui no programa Direção Espiritual, a matéria-prima é a nossa vida. Nós não queremos ser teóricos, mas nós queremos falar a partir da vida que nós vivemos, dos problemas que nós experimentamos, mas sobretudo das soluções que Deus nos apresenta. Esta é a beleza da mística. Trabalhar a questão humana sempre a partir da luz do sagrado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua confiança,
pela sua amizade, por você nos permitir entrar toda quinta-feira na sua casa através do programa Direção Espiritual. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado pela sua presença, meu filho. Eu gostaria de começar o programa hoje mandando um abraço para todos os familiares do Plínio Barenco, que faleceu no último sábado, num acidente muito trágico, lá em Itaipava, na cidade de Petrópolis, né? Ele tinha 34 anos, deixou 2 filhas, uma de 3 anos e outra de 6 anos, a esposa Marcele e o seu pai, Almir Barenco. Conte com as nossas orações, toda a família do Plínio. A gente sabe o quanto é doloroso, né, viver essa experiência da perda, e nós queremos permanecer unidos a todos vocês. Lembrando também que você pode mandar o seu SMS para você participar do programa. Envie para o número 49400 e inicie com as letras CNTV. E aí você manda o seu pedido de aconselhamento e também o seu pedido de oração. Aqui existe já um que foi mandado na semana passada, que é a Suzana de São José dos Campos, que mandou através do SMS. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? Suzana, o medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. Inclusive nós escrevemos agora, eu e Gabriel Chalita, o livro Cartas entre Amigos sobre medos contemporâneos. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Minha filha, tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que me retira até mesmo na qualidade da vida, que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade, tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo, quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo, porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo, e é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Então, quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, este rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes.
não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Isso é muito interessante. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então, eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo, mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito. A gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? A gente fica com a indigestão do alimento. No afeto e no sentimento, as coisas acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né? para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo, quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não, é em tudo na vida. Às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós, com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. Então isso é importante a gente ter. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Chegaram muitos e-mails aqui também. Padre Fábio, eu gostaria muito, quem mandou isso aqui foi o Victor França, um propedeuta do Seminário de São Judas Tadeu, lá de Terra Boa. Um grande abraço ao povo de Terra Boa. Inclusive eu trabalhei nesse seminário durante 2 anos. Padre, eu gostaria de saber um pouco mais acerca da reflexão cristológica no que diz respeito à ressurreição. Sabemos que se tomarmos as narrativas bíblicas ao pé da letra, vamos considerar a ressurreição como algo incontestável devido às provas do sepulcro vazio e das aparições. Mas eu acho que não é muito por aí. Penso que é algo muito maior, uma vez que se tomarmos ambos fatos citados como provas irrevogáveis da ressurreição, estaremos caindo no empirismo, exigindo sinais que me comprovem a ressurreição. Por favor, me ajude a compreender o mistério que procede, do qual procede toda a nossa fé cristã. Você tem razão quando você diz que o sepulcro vazio é uma prova incontestável da ressurreição. Não, você não tem razão quando diz, desculpa.
Porque é contestável, alguém pode dizer que o corpo foi roubado, não é verdade? Alguém pode chegar e dizer, não, vocês levaram o corpo e inventaram essa história de ressurreição. Da mesma forma como é contestável também as aparições. Isso é experiência de fé. Não é um fato que ninguém pode provar. Não é um fato que alguém pode provar. Eu não tenho como provar a minha experiência de Deus, você tem como provar a sua? Não há provas para isso. O que há é esta bonita experiência que você fez como algo irrenunciável. E nisso, gente, está a beleza da compreensão que a igreja tem da fé no ressuscitado. Nós estamos vivendo o movimento do ressuscitado que começou nos apóstolos, naquele momento em que eles olharam uns para os outros e disseram, ele está no meio de nós. Quando Pedro percebeu que João não era mais o mesmo rapaz do momento em que chegou para o seguimento, o primeiro momento em que eles tiveram contato com Jesus, eram pessoas transformadas, e mesmo após a experiência da morte, aquela transformação continuava no coração dos discípulos. E é muito bonito a gente descobrir que a experiência do ressuscitado passa o tempo todo pelo testemunho cristão que nós damos de que o ressuscitado continua entre nós, movendo a nossa ação, movendo o nosso coração, nos levando cada vez mais a anunciar o que ele nos anunciou. Veja bem que é cíclico, né? O que eu escuto de Deus eu conto para o outro. O bem que a palavra me faz, eu quero que ela faça ao outro também. Não para em mim. A experiência de Deus, ela está sempre nos movendo, por isso que nos leva no tempo. A mesma experiência que os apóstolos fizeram, nós somos convidados a fazer hoje também. Então o ressuscitado continua movendo a experiência na terra. A experiência da igreja passa o tempo todo pelo movimento do ressuscitado, nos sacramentos, nos ritos, nas orações. Toda a liturgia cristã, ela é sempre uma invocação da presença do ressuscitado. É a invocação e é também a proclamação. Nós invocamos a sua presença e nós proclamamos que ele está entre nós. Isto é o que nós podemos dizer da ressurreição, isso é o que nós podemos atestar, mas não é uma prova empírica mesmo, você tem razão. O que é uma prova empírica? É aquilo que você pode ver, constatar por meio da força da ciência. Não é essa a possibilidade que nós temos. Quando eu dou testemunho do ressuscitado, eu dou testemunho a partir do que eu experimento dele, do que você experimenta dele. Mas aí nós vamos dizer, então isso é muito subjetivo. É subjetivo, mas é também universal, porque as experiências são muito semelhantes. A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. E isso é anunciar o ressuscitado. É isso, consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. Então, Victor, veja bem que a experiência do ressuscitado,
ela está diretamente ao testemunho que nós damos dele. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo, eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe neste processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos da sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. É a morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida, a gente vai morrendo para esses objetivos, a gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você continua conosco. 0 operadora 12 31 86 26 00. Ligue, fale conosco, deixe o seu pedido de oração, o seu pedido de aconselhamento e a gente volta daqui a pouquinho. Atenção namorados, noivos e casados, a Canção Nova preparou um evento especial para vocês. Nos dias 17, 18 e 19 de julho, acampamento para casais em Cachoeira Paulista com o tema Quem nos uniu foi Deus. Estarão presentes Padre Fábio de Mello. O amor é essa realidade que tem o poder de chegar, inaugurar e de fazer ser novo aquilo que antes estava velho. Professor Felipe Aquino. Está provado que o casal que reza junto não se separa. E membros da comunidade Canção Nova. Shows com Laércio Oliveira e Salete Ferreira. Acampamento para casais na Canção Nova. Informações 12 31 86 26 00. Olá, me chamo Cristiane, sou enfermeira e com minha profissão ajudo muitas pessoas. Mas também sou sócia evangelizadora Canção Nova. Assim, posso ajudar outras milhares de pessoas que, através da Canção Nova, conhecerão Jesus Cristo. Clube da Evangelização. Juntos promovendo o bem. Cartas entre Amigos. Uma emocionante reflexão sobre as pessoas que vivem nossa época e seus medos, como a solidão, a morte, o fracasso, a inveja, a violência. Mensagens de extraordinária beleza de Gabriel Chalita e Padre Fábio de Mello. Filosofia, literatura e teologia se misturam para você entender melhor as grandes questões do mundo atual. Cartas entre Amigos sobre medos contemporâneos.
Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Lembrando que você pode ligar 0 operadora 12 31 86 26 00. É sempre um prazer receber aqui a sua ligação, receber a sua participação conosco. Gostaria de avisar todo o pessoal de Londrina que o evento que nós teríamos aí, o lançamento do DVD Eu e o Tempo, que seria agora no próximo domingo, foi adiado pelo motivo que já é conhecido de todos nós, né? O sul do país está enfrentando um problema sério com a nova gripe, com o vírus que está sendo muito divulgado, né? E a gente vai evitar fazer o evento para não ter essa aglomeração de pessoas, que é justamente o que o Ministério da Saúde está recomendando, para evitar a aglomeração de pessoas em locais onde o vírus está bastante disseminado. E Londrina é uma situação assim. Então a gente pede desculpa. Parece que o evento já foi remarcado, adiado para o dia 20 de setembro. E aí o próximo evento que eu terei é o dia 14 de julho, em Rio Verde, Goiás. Show de lançamento também do DVD Eu e o Tempo, no Parque de Exposições, a partir das 22 horas. Lembrando que também no dia 18 e 19 de julho, nós estaremos aqui na Canção Nova com o acampamento para casais. Muita gente pergunta, padre, e se meu marido não for, não posso ir sozinha? Pode, né? O ideal é que se viesse os dois, né? Mas nem sempre você consegue carregar o marido, né? Viúva também pode vir, viu? Não tem problema não. Ninguém vai discriminar você, ninguém vai ficar perguntando se você é casado ou se é solteiro, né? Às vezes até o solteiro pode participar também do encontro para casais, sobretudo se já estiver num processo de namoro, pensando no casamento, né? Há tantos casamentos hoje que não dão certo justamente por falta de maturidade. Como é que a gente amadurece para uma determinada realidade? Eu, por exemplo, quando entrei no seminário, eu convivia com padres e fui amadurecendo a minha escolha à medida em que eu tinha a oportunidade de ver os padres vivendo. Descobri como é que é a vida do padre, como é que ele faz, e aí a gente vai descobrindo os erros e os acertos, né? A mesma coisa na vida, na preparação para o casamento. Às vezes a gente tem aquela ilusão de que o curso de noivos vai preparar, né, para o casamento. Às vezes o curso de noivo, gente, é um acontecimento importante e, claro, muita coisa acontece ali. Tem gente que até desiste, né, no curso de noivo. Depois do curso de noivo desiste de casar. É melhor desistir antes que depois. Mas a gente vai preparando a nossa maturidade para o casamento à medida em que a gente vai ouvindo temas que são pertinentes ao casamento. No acampamento de casais, por exemplo, nós trataremos o específico de uma vida matrimonial. Mas não significa que o solteiro não possa ouvir. Aliás, pelo contrário, eu acho que tem que ouvir. É preciso a gente buscar caminhos cada vez mais para o nosso amadurecimento. Já parou para pensar que nem sempre nós temos espaços de reflexão para que a gente amadureça como pessoa? Gente, às vezes o contexto dos nossos relacionamentos é de tanta futilidade que a gente não tem oportunidade de crescer. Quanta gente imatura que a gente encontra pela vida, ou até mesmo nós somos vítimas de muitas imaturidades, é porque a gente não teve a oportunidade de crescer como pessoa. Ontem, né, eu estava dando uma entrevista e eu falava disso. A religião tem que ser para nós uma instância de reflexão. É de oração? É, claro que é de oração. Mas tem que ser também de reflexão. Se a gente não pensa a nossa vida à luz do que é sagrado, a gente corre o risco de viver uma prática religiosa que não interfere no nosso jeito de ser gente, que não nos amadurece. E a gente precisa amadurecer para tudo nessa vida, senão a gente vai perdendo a nossa qualidade. Aqui, eu achei interessante esse e-mail aqui, a pessoa não quer ser identificada, eu só vou ler a história. Padre Fábio, eu sou casado e agora em abril vão completar 2 anos que nós assistimos o seu programa e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Porém, eu não sei mais o que faço, pois toda vez que minha esposa lhe assiste, ela entra em depressão. Fica cabisbaixa, chora, não fala direito comigo, se isola, chora, mas eu fico pensando, meu Deus, mas a mensagem de hoje foi tão bonita, inspiradora, o que será que acontece que deixa ela assim? Eu tento iniciar uma conversa, mas ela se afasta e não conversa sobre o assunto. Eu acho que ela se coloca em muitas vezes como se estivesse vivendo o que o Senhor fala, ou imagina que é um recado de Deus vindo através do Senhor, talvez por conta de algumas dificuldades que estamos vivendo em nossas vidas, mas dificuldades normais
nada que não tenha solução. Eu não sei mais o que fazer. Suas mensagens são maravilhosas, inspiradoras, educadoras. Por que então que para ela é motivo de criar uma depressão, uma tristeza? Padre, preciso muito de uma orientação. O que eu faço? Meu filho, às vezes a palavra, ela nos desinstala mesmo. Eu confesso para você que não penso que o programa tenha que deprimir, não. Acho que tudo depende do jeito como nós encaramos a palavra que nos desinstala. O Padre Zezinho tem uma expressão linda, né? Ele fala paz inquieta, né? Jesus Cristo me deixou inquieto com as palavras que ele proferiu. E é bom que a gente esteja inquieto. Uma inquietude pode gerar em nós uma mudança. É por isso que quem está acomodado não muda a vida. Quem já acomodou-se aí, não fale mais comigo, me deixe em paz, esse não vai ter condições de mudar muita coisa. Agora, a partir do momento que nós ficamos inquietos com alguma coisa que veio de fora, uma palavra que foi proferida, uma pregação que a gente ouviu, um texto que a gente leu, uma imagem que a gente viu, se aquilo nos deixou inquieto, é preciso que a gente saiba direcionar essa inquietude, porque a inquietude ela tem dois caminhos, ou ela nos leva para o buraco, ou ela nos leva para a solução. Tudo vai depender de como eu interpreto aquilo que me desinstala. Pode ser que a sua esposa esteja tendo dificuldade de administrar a inquietude que o programa provoca nela. Olha, eu particularmente não assistiria um programa que não me alterasse, que não me agregasse muito. Então, aqui, e o testemunho das pessoas que nos assistem, e eu dou testemunho por mim também, porque eu também cresço aqui agora, nesse momento que eu falo, é sempre assim, padre, toda quinta-feira eu acompanho o seu programa porque ele me faz bem. Mas não é porque a gente fica passando a mão na cabeça das pessoas, não é verdade? Quando uma pessoa me diz que o programa faz bem, eu sei que ela se incomoda com as coisas que eu falo também, com aquilo que é a pauta da nossa vida, e eu fico incomodado. Eu fico inquieto com aquilo que muitas vezes eu escuto aqui de mim mesmo, com aquilo que eu sinto que Deus fala para mim através de mim também. Quando Ele me chama a atenção para as coisas, quando eu recebo um e-mail, uma palavra, um exemplo de vida ou uma dificuldade que a pessoa esteja vivendo, que eu reconheço na minha vida também, eu fico inquieto. Mas o que eu faço com a inquietude? Eu canalizo essa inquietude para o meu crescimento. Então eu vejo, a palavra me incomodou, mas eu não vou deixar que ela me incomode por incomodar. Eu quero que ela me proponha novos caminhos. E só assim é possível superação, minha gente. O que é o processo terapêutico que a gente faz com o psicólogo? O psicólogo, ao nos deixar falar, escutar as nossas histórias, ele nos dá a oportunidade de criar inquietudes dentro de nós, porque eu conto para ele, eu fiz isso hoje. Aí ele pergunta, mas por que você fez isso? Não sei. Mas é preciso saber por que você fez. Por que você agiu daquela forma? Então veja bem, a provocação do psicólogo entra dentro de mim como um motivo para descobrir uma solução, ou até mesmo para lançar luzes sobre uma atitude que nem sempre eu penso sobre ela. E aí a minha inquietude pode me ajudar a superar uma dificuldade. Então agora é mais fácil falar para sua esposa e não para você, né? Porque o problema está com ela. Minha filha, se por acaso você muitas vezes se deprime com aquilo que eu falo e fica, significa que você está encarando a inquietude de um jeito pessimista, e não é para isso. Toda pregação que você escuta aqui na Canção Nova, que fala do pecado, por exemplo, não é para nos deixar deprimidos, não é para a gente ficar com a cabeça baixa, eu sou um pecador e comigo não tem solução, não. Anunciar o pecado só tem sentido, e a igreja só fala de pecado, só tem sentido anunciar a fraqueza se for para nos encaminhar para a superação dela, para abrir os nossos olhos, que nós não podemos continuar vivendo desse jeito. O discurso profético não é para causar medo no povo, mas é para causar coragem de superar. E é por isso que a palavra do profeta é muito dura, é para acordar as consciências. Não é para ficar passando a mão na cabecinha e consolando, não. É claro que a palavra de Deus, ela é sempre dura, mas ela é amorosa, porque Deus não nos corrige para nos machucar somente. Se por acaso a palavra de Deus nos fere em algum momento, é para nos curar depois.
mas curar para melhor, para ficar melhor depois. Então, se por acaso em algum momento o programa de direção espiritual te desinstala e te faz pensar algumas coisas, encaminhe o que ele lhe fez pensar para a sua superação, para o seu bem, e não para a sua culpa. Culpa não serve para nada, né? E a gente muitas vezes fica deprimido quando a gente se culpa. Quando a gente permite que o pensamento fique opressivo, eu começo a pensar que o que eu fiz é errado demais e não encaminho uma solução. Quando nós padres absolvemos o pecado de alguém, né, a gente dá a penitência, né? Mas o que é o grande significado da penitência? É um instrumental para a gente corrigir o erro que a gente cometeu. Imagina, você chega e fala para mim assim: padre, eu matei uma pessoa. Ah, meu filho, então vai lá, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e eu te absolvo dos seus pecados. Não. Seria uma irresponsabilidade minha como padre? Meu filho, vai lá se entregar à polícia. Vai confessar o crime que você cometeu. Padre, eu roubei. Ah, então tá bom, meu filho, que bom que você está arrependido. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai em nome do Pai. Não, isso não é cristão. Roubou? Devolve o que você roubou. É a penitência. Estou errado, Padre Renato? Não. O Padre Renato está aqui hoje me ajudando. Grande amigo meu lá de Petrópolis, um padre que precisa ser multiplicado por esse Brasil afora. O carisma que esse homem tem, o bem que ele faz, é uma coisa fantástica. Obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Padre Paulo Ricardo também, né? A gente estava falando dele antes de começar. Eu estava em casa assistindo o Padre Paulo Ricardo e o professor Felipe Aquino no programa anterior, né? Antes de sair de casa. Que riqueza aquele padre, meu Deus do céu. Que bem que esse homem faz à igreja. Que bem que esse homem faz com a sua inteligência, mas sobretudo com a sua espiritualidade. É um homem que uniu as duas coisas, espiritualidade e inteligência. Eu tenho certeza que os padres que agora me assistem concordam comigo. A penitência não é uma solução mágica do pecado. Quando nós colocamos uma penitência para o fiel, por causa faz parte do rito sacramental, né? Faz parte do corpo da confissão ter uma penitência. Isso não é para deixar o outro culpado, não. A penitência é um caminho para solucionar o pecado. Já está absolvido? Já. Deus já nos perdoou? Já. Mas o gesto concreto é uma forma que nós temos de planificar essa ação de Deus em nós. Então, eu recebo a absolvição dos pecados, mas eu recebo com o comprometimento de que haverá uma ação humana para tentar corrigir aquilo que é humano. O que é espiritual em mim, a graça do pecado, da absolvição já retirou. E às vezes, minha gente, nós encaramos as coisas assim, de um jeito muito equivocado. A palavra do profeta, quando é dirigida ao povo para corrigir o povo, ela não quer destruir o povo, mas ela quer propor um novo caminho. Por isso que ela é dura. Você sabe disso. Se você ama o seu filho, muitas vezes você vai ter que dizer uma palavra dura a ele. Mas nunca se esqueça que a dureza da sua palavra só será compreendida à medida em que o coração dele souber ser amado por você. É por isso que o amor é a porta de entrada para toda transformação. É a porta principal para qualquer forma de transformação. Como profeta do amor de Deus, eu tenho que me recordar que antes da correção, o que eu preciso oferecer outro é meu ombro amigo. É minha misericórdia. É o que Jesus fazia. Se você quiser saber se você é sinal de Deus na vida do mundo, é só você descobrir se você é capaz de corrigir, mas você também é capaz de amar, acolher o outro que chega, independente de onde ele venha. Essa é a beleza da mística das comunidades que hoje estão esparramadas pelo Brasil, que trabalham com a recuperação de drogados. Hoje eu escutei uma história de manhã, minha gente, que mexeu muito comigo. Um rapaz me procurou, estávamos num lugar em comum, ele falou: senhor padre, eu não queria perder a oportunidade de falar com o senhor, mas eu tenho um irmão que precisa de tratamento, ele é viciado em crack, mas não está sendo muito fácil arrumar um lugar para o meu irmão ficar,
Meu irmão é uma pessoa maravilhosa, Pai. Tem um coração imenso, um coração caridoso, um coração misericordioso. Ele quer sair das drogas, Padre. E ele precisa arrumar um lugar onde ele possa ficar. Só que nós não encontramos porque ele é homossexual. Nós estamos sendo rejeitados por causa disso. Eu saí de lá questionando, minha gente. Você já imaginou nós negarmos a uma pessoa a oportunidade de sair do crack, de voltar à vida, porque a gente não sabe administrar a homossexualidade dela? A gente jogar uma pessoa fora, a gente não abrir a porta da nossa instituição, porque a gente tem medo do que aquela pessoa pode representar para nós? Eu acho que a gente está se distanciando do que Jesus quer, né? Porque se a gente não acolhe essa criatura, como é que nós vamos dar a Deus a oportunidade de trabalhar no coração dela? Me fale. Se eu tenho medo de tê-la perto de mim, como é que eu vou fazer o meu ministério acontecer na vida dela, se o primeiro elemento para a ação de Deus é a proximidade? Como é que essa criatura vai se sentir amada por Deus, se nós fechamos as portas para ela, porque ela vai causar algum transtorno para nós? Aí eu volto à música, né? Sou humano demais para compreender. Porque também eu ajo assim. Quantas vezes eu jogo pessoas preciosas fora, porque eu não sou capaz de acolhê-las. Eu já tenho uma cartilha pronta de como ela precisa viver. Eu entrego a cartilha, mas não dou o abraço. Eu não tenho o direito de entregar a cartilhas de regras, se antes eu não der o abraço. O abraço é o primeiro passo da ação evangelizadora. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era seminarista ainda, lá no Paraná. Eu fui fazer uma pregação num grupo de oração, lá na Catedral de Maringá, que acontece, não sei nem se existe mais aquele grupo, acontecia lá nos subterrâneos da Catedral, né? Era um grupo de oração. Eu me recordo, minha gente, que eu preguei o tempo todo e que tinha uma mulher que me incomodava tanto com a cara feia que ela estava. Sabe quando você desanima o pregador? Aquela cara já. Parecia um repolho lá no fundo, né? Só respirava, não interagia, nada parecia que estava bom para ela. E você, claro, eu era pregador iniciante, né? Você fica incomodado, não é ruim quando você está pregando e uma pessoa está fazendo cara feia para você? Parece que está rejeitando tudo que você está falando, né? E aí assim terminou a pregação e ela ficou do mesmo jeito que ela estava. O povo foi saindo do lugar lá e ela continuou lá. E eu me recordo que eu fiquei lá, batendo papo, atendendo as pessoas. E antes de ir embora, na hora que eu fui passando, a mulher estava sentada no mesmo lugar com a mesma cara feia. Aquela cara de jiló, né? Sem tempero. Aí eu não perdi tempo. Eu falei, gente, eu não vou largar essa mulher com essa cara feia, não. Vou pelo menos, né, fazer a minha parte. Ela pode não ter gostado de nada do que aconteceu aqui, mas eu quero fazer a minha parte. E eu cheguei perto dela, né, fui me aproximando, cheguei perto dela, eu vi que ela só me olhou com o rabo de olho assim, mas continuou com a cara feia, né? Aí eu só cutuquei nela assim, ela me olhou com aquele desprezo todo, né? Me desprezando mesmo. Desprezou o que eu falei e estava desprezando quem eu era. Já não era mais uma questão religiosa, era humana, de desrespeito com o outro, né? Me desprezou totalmente. Eu virei e falei assim, posso lhe dar um abraço antes de eu ir embora? Aí eu vi que ela ficou assim, com receio, né? Me olhou assustada. E eu me lembro, ela se levantou, muito sem graça, com o meu pedido, né? Eu abracei e disse assim para ela, pode ser que você não tenha gostado de nada do que aconteceu aqui hoje, mas eu gostaria de só lhe dizer que Deus lhe ama. E aí, minha gente, abracei e fiquei segurando, e eu senti, sabe quando o abraço da pessoa vai ficando mais forte? Ela foi me apertando, o que antes era para ela era o cumprimento de uma obrigação, né? Ela foi me apertando e não me soltou mais. E daquele abraço virou uma crise de choro. Mas aquela mulher chorou tanto. Aquela mulher chorou. E aí, eu me recordo que eu sentei do lado dela e ela não falava nada, ela só chorava. Eu fiquei ali uns 10 minutos com ela, segurando na mão dela. Eu nem era padre ainda, era seminarista. E eu me lembro que ela só me falou assim, eu não quero falar nada não.
Tá bom, eu também não preciso ouvir nada. Aí ela me disse assim: você não faz ideia de como eu precisava ouvir isso. Só. Ela não precisava de nada do discurso que eu estava fazendo antes. Por isso que para ela não era interessante. Por isso a cara de desprezo. Agora, é interessante o quanto que um coração se quebra no momento em que ele se sabe amado, não é verdade? Quer quebrar uma pessoa, ame essa pessoa. É o melhor jeito de você diminuir o poder do inimigo, é quando você trata bem o seu inimigo. E não tem que ser hipocrisia, gente. E naquela hora eu entendi. Não basta querer dar a cartilha de obrigações e de regras, se antes essa pessoa não experimenta o amor de Deus. É por isso que a igreja é muito sábia. Ela começa anunciando o querigma. A mensagem querigmática, isso é, o primeiro anúncio que nós fazemos do Evangelho, é a coisa mais simples que tem. Jesus te ama. Não é a frase dos grupos de oração? A gente ouvia tantas vezes. Alguém olha para você e diz: olha, Deus ama você. Eu não sei porquê, mas Ele gosta de você. Talvez não tenha nem motivo para isso, mas Ele gosta de você. Você é especial aos olhos dEle. E o outro abre o coração para escutar isso de um jeito diferente, e a transformação acontece. E é por isso que eu faço um apelo a todas essas instituições. Eu senti falta do Padre Léo nessa hora, sabe? Porque o Padre Léo seria a primeira pessoa que eu iria ligar. Léo, tem um rapaz aqui que precisa se tratar, que está querendo sair do crack, mas ele não está encontrando lugar para ficar. Manda para mim. Era isso que eu escutaria do Léo. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar. Eu tenho certeza absoluta que o Léo olharia para esse rapaz, mesmo ele estando todo esquisito por fora, né? Mesmo não tendo aprendido a cartilha, mas Léo ensinaria para ele o que é o poder do amor de Deus. É o que falta para nós muitas vezes, gente. Quantas vezes o que nós precisamos na vida é isso, é só isso. Alguém que olhe para nós de um jeito novo, de um jeito diferente. Você acha que esse rapaz vai sair das drogas se alguém não olhar para ele de um jeito novo? E eu vi o desespero do irmão. Padre, meu irmão é uma pessoa boa, só que a droga está destruindo ele. É um excelente profissional naquilo que faz, só que a droga está destruindo e ele sabe que ele está sendo destruído pela droga. Só que a sociedade, gente, olha para ele de um jeito só. É aquilo que eu falava, o que às vezes nos falta é alguém que nos dê uma oportunidade pequena, assim, olha, fica com a gente, né? É trazer para a nossa vida a experiência dos discípulos de Emaús. O que eles ofereceram a Jesus, precisa oferecer ao pobre, precisa oferecer ao miserável. Quando eu ofereço a minha casa para que Jesus fique, se eu acredito nisso, que o cristianismo é o acolhimento do Cristo o tempo todo, Jesus fica na minha casa, fica na minha vida. E se eu não tiver coragem de oferecer também o meu espaço, o meu abraço, a minha oportunidade àquele que está precisando, então onde é que está o cristianismo? Como é que nós podemos atualizar esta presença do ressuscitado, se muitas vezes eu tenho medo daqueles que Jesus escolheu? Dá uma olhadinha na turminha que Jesus convidou para ficar com ele. Você vai ficar decepcionado. Eu não escolheria aquele povo. Se eu vou montar uma equipe de trabalho, eu quero os melhores para estarem comigo. Não acredito que você muitas vezes vá lá e escolha só gente ruim para ficar do seu lado, não é verdade? Não. Mas Jesus sabia que quando ele se aproximasse, eles seriam transformados. É o que o Padre Léo fez na comunidade Betânia e que a comunidade Betânia continua fazendo hoje. Criar na terra um espaço onde os preferidos de Deus possam ser acolhidos. Onde aqueles em que a gente rejeita com facilidade sejam retomados. Porque Deus é assim, minha gente. Queira você ou não, se isso te desconcerta ou não. Eu sei que é mais fácil jogar fora porque o outro não sabe a nossa cartilha. É muito mais fácil crer num Deus que vai nos punir mesmo, de um Deus que vai nos exigir que a cartilha esteja decorada, que nós saibamos tudo.
Mas antes da cartilha decorada, antes da disciplina, é preciso que a gente encontre o amor ágape, que é aquele da partilha. Eu não estou falando de um amor qualquer, não. Nós não anunciamos um amor qualquer. Nós não somos superficiais no momento em que nós anunciamos Deus como amor. Nós estamos falando a partir do sentido mais bonito, do significado mais profundo que o amor pode ter, que é justamente dar ao outro a oportunidade de um recomeço, de uma vida nova, de entregar a ele a força da ressurreição, do ressuscitado. Assim como eu recebo todos os dias de Deus. Se tem uma coisa que eu não perco de vista, é isso. Deus me dá a oportunidade de ser novo de novo, mesmo sendo eu um homem marcado pelo pecado e pelo limite. E eu quero fazer isso com as pessoas que estão do meu lado, dar a elas uma nova oportunidade, seja através de uma palavra, ou seja através de um gesto concreto. Quando eu perdoo alguém, né? Quando você machuca alguém e você fala, olha, me perdoa, você está dando a ela uma nova oportunidade. Você está retirando o peso do que foi ruim e está liberando aquela pessoa para ir ser feliz. E você também vai, de quebra, na consequência. Eu não sei como anda o seu coração hoje. Quem me dera saber. Quem me dera ter acesso aí, ouvir a sua dor, a sua luta. Mas uma coisa é certa, nós somos iguais em muitos pontos. Muitos de nós estão cansados, muitos de nós não aprendemos a cartilha, as regras. Mas hoje ninguém está fora da certeza de que Deus nos ama. Ninguém. Absolutamente ninguém hoje pode dizer, Deus não me quer mais. Deus se esqueceu de mim. Deus se cansou de mim. Deus não quer mais nada comigo. Ninguém pode dizer isso. Porque o amor de Deus não se cansa de nos amar. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pelo seu carinho e até a semana que vem, se Deus quiser. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente